A paz do Senhor, Shalom, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui presente, que vai acompanhar aí pelo YouTube. Vamos começar hoje o módulo 2, que são dons e ministérios. Que hoje é um tema que traz uma confusão dentro da igreja muito grande mesmo. E vamos esprainar esse tema de uma forma bem profunda, né? Tive que pegar aí uma, um e-book meu aí, com mais de 200 páginas, consegui reduzir ele sem perder os pontos centrais, né, e fazer o roteiro para a aula, mas sempre focando em algo muito importante, para que possamos corrigir essa banalização que fazem hoje com os dons e com os ministérios. Como sempre falei, a Bíblia, ela direciona tudo. A Bíblia ela diz como tudo funciona. A Bíblia ela descreveu a vinda de Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua eternidade. A Bíblia ela descreve como o Espírito Santo atua. A Bíblia ela descreve como a igreja deve viver. A Bíblia ela descreve como os dons devem ser usados. Como devem ser as manifestações dos dons, o que eles são, para que servem, qual o seu objetivo. Qual é o fundamento que move os dons? Isso é muito importante, essa compreensão, esse entendimento. E nossa aula vai se basear nisso. Mas agora nós vamos caminhar, nós vamos estudar todos os dons e todos os ministérios. Vamos falar sobre cada um deles, especificamente. Mostrar a sua utilidade, seu propósito, o perigo de enterrar, como muitos estão fazendo hoje, e muitas vezes sobrecarregando os seus líderes. Então vamos começar aqui. O nosso tema de hoje é unção, santidade, amor e motivação no serviço. Então vamos entender, tá bom? Compreender isso. Então tem algumas palavrinhas que a gente vai ficar familiarizada com ela. Vou dar alguns exemplos, até nós já conhecemos. Ministério significa trabalho. Ministro, trabalhador. Dom, capacidade espiritual dada e usada pelo Espírito Santo. Mas, quer dizer que toda vez que o dom manifesta, o Espírito Santo está usando? Não. Vamos ver isso também. Ok? Então, nós vamos compreender que a unção é a capacidade do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. Santidade e caráter é que sustenta a unção. Não é a unção que sustenta a santidade e o caráter. O amor é a base de todos os dons e ministérios. Deus pode usar pessoas imperfeitas por amor à igreja e pela fé de quem recebe o milagre. Por isso a questão de achar que porque alguém orou para uma pessoa e ela foi curada, é sinal que é de Deus, que essa pessoa é de Deus. Tá? Eu, particularmente, é uma área que eu posso falar muito e com autoridade, porque eu vi a minha mãe sendo bruxa, curando pessoas. E curando mesmo. Então, precisamos estar muito atento. Muito atento. Deus julga a motivação do coração. Por que eu estou usando o dom e o ministério? Será julgado naquele grande dia.
Paulo nos deixa isso muito claro. Unção, no sentido de dons, não significa aprovação espiritual, aprovação de Deus. Isso é muito importante entender, porque é uma confusão muito grande hoje dentro da igreja. Há uma bagunça. E pessoas estão vivendo a base de profecias. Esse é um dos grandes motivos que a Bíblia está sendo colocada de lado. Um dos grandes motivos do estudo bíblico, do examinar a Escritura, que é isso que o nosso jovem pastor Mateus faz. O que ele faz? Ele examina as Escrituras. Ele passa para você um diagnóstico. É algo profundo que o Senhor revelou para ele. E hoje estamos perdendo isso. Hoje está virando uma confusão danada. Uma pergunta que podemos fazer para nós mesmos. O que sustenta o ministério diante de Deus? É poder ou é caráter? Caráter é lógico, com base na santidade. Sempre a santidade, elas deve ser que nós devemos olhar. E tem pessoas que têm caráter, e não são salvos e têm caráter. Mas é a santidade. Muito importante entender isso. Há 3 pilares espirituais que sustentam o serviço cristão: a unção, santificação e amor. São 3 pilares que nós devemos observar. Isso é muito importante. O poder, ele vem da unção. A santidade, do relacionamento com Deus. O amor, de imitar o Pai. Estarmos imitando o Pai como filhos amados. Devemos entender e compreender isso. Não é porque qualquer pessoa fala em línguas que é sinal que é de Deus. Tá? Não quer dizer isso, que ela é espiritual. Que virou moda, né? A pessoa começa a pregar, já dá umas rajadas de línguas. Virou moda. Vai entregar uma profecia, línguas. Virou moda. Virou uma moda isso. Virou um estilo. E vou dizer para você, nós entrarmos no dom de língua, você vai descobrir que existem línguas demoníacas, humanas e do Espírito Santo. Isso mesmo, Leila. Você vai descobrir isso. Por isso que um dos dons... Repare para você ver. O dom que você menos vê falar é o dom de discernimento de espírito. Pode reparar. Que é o que menos você ouve. Porque esse dom é impreensível. Esse dom todos na igreja tinham que ter, tinham que buscar esse dom. Então vamos lá. Unção é o poder de capacitação divina. A unção é a capacidade do Espírito Santo para cumprir um propósito de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Versículo 19, que eu não coloquei aqui. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E seria a pregação do Evangelho. É tempo que Deus está aceitando pecadores
arrependidos. Então, a unção tem um propósito definido. Ela existe para realizar algo. Isso é muito importante. Santidade. Santidade é o caráter, é a imagem de Cristo em nós que sustenta o poder. E o poder, sem esse caráter, ele corrompe. 1 Pedro 1,16, sede santo porque eu sou santo. A palavra santo relacionado para nós é separado para Deus, obediente. Significa transformado interiormente à imagem de Cristo. Pessoas vão olhar para você e vão ver que você parece com Jesus. Muito importante a compreensão dessas coisas. Ela é importante demais. Porque hoje nós estamos olhando para os dons e não estamos olhando para os frutos. Jesus, ele nunca me diz para mim que dons é evidência que alguém é de Deus ou não é de Deus, é salvo ou não é salvo. Mas ele diz para mim que os frutos, sim. Os frutos são evidências. Mas quais são os frutos? O caráter de Cristo. São a semelhança de Cristo em nós, que vai aparecendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Arrependimento é um fruto. Eu não posso nunca achar que é os dons, gente. Eu poderia comentar com você aqui muitas experiências que eu tive com manifestações demoníacas que estavam manifestando dom. Estava manifestando dons nessa pessoa. Até chegaram a me questionar isso uma vez. Mas como é que pode uma pessoa falando em línguas ser demônio? Eu falei, do mesmo jeito que Satanás pode jogar fogo do céu e matar as criações de Jó. Do mesmo jeito, Satanás ele pode ordenar ao vento que sopre sobre aonde o filho de Jó estava e matar a todos. Do mesmo jeito. Da mesma forma. O que Satanás não faz? Presta atenção. Salvar. Ele não salva. Ele não conduz a Cristo. Ele não gera a imagem de Cristo. E ele não nos torna filhos de Deus. O resto ele faz. Então devemos estar muito atento. Muito atento. Falsos profetas já existiam muito antes. Pessoas que usavam os dons de forma errada, os ministérios de forma errada, já existia antes. No Antigo Testamento tem um monte falando deles. E dois profetas, especificamente, repreende a eles, que é Ezequiel e Jeremias. Vou te falar uma coisa para você. Dons impressiona pessoas. Dons coloca pessoas em altares. Dons pode dar até título. Mas impressionar Deus, só caráter de Cristo em nós. Fundamental entendermos isso. É muito importante. Pregar a palavra
Como falaram para mim um dia, né? Ah, mas fulano conhece a Bíblia. Eu falei, o diabo também conhece. E eu, quando era bruxo, conhecia também. Isso não quer dizer nada. Não é o quanto eu conheço, mas é o quanto eu vivo. Repetir de novo. Não é o tanto que eu conheço da palavra, é o tanto que eu vivo dela. Mas aí podemos vir a pergunta, mas por que então que Deus usa essas pessoas? Hum? Se é assim, por que Deus usa? Dois pontos muito importantes que eu quero que você observe. Muitas vezes vemos pessoas sendo usadas por Deus, mesmo tendo falhas e pecados constantes. Ela tem uma vida nesse pecado, ela não se arrepende. Uma coisa que o Rafael falou na aula anterior, e é muito importante a gente entender e compreendermos, é a questão da vida na prática do pecado. Nós somos pecadores, por isso nós pecamos. Nos arrependemos. Agora, você viver na prática. Eu estou falando das pessoas que vivem na prática. Por que isso acontece? Dois motivos e eu vou te explicar ele. Primeiro, Deus ama a igreja. Deus ama a igreja. E por amar a igreja, ele vai usar. Eu podia ter separado alguns textos bíblicos aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo que um profeta, ele foi pregar uma maldição sobre um altar, eu não lembro agora o nome da cidade, e Deus manda ele voltar por um caminho, não por mesmo que ele veio. E ele vai voltar. E um profeta velho vem, mente para ele, leva ele para casa e faz ele comer. Quando eles estão comendo, esse profeta velho, Deus usa ele para repreender o profeta que Deus enviou. E fala que ele vai morrer na volta, no caminho de volta. E esse profeta velho, ele prova que ele estava tanto errado que a maldição lançada sobre o altar dizia que os profetas que sacrificavam naquele altar iam ser enterrados debaixo dele. E esse profeta velho vira e fala: olha, me enterrem junto com ele. Não quero ser enterrado lá, não, me enterra junto com ele, porque ele vai morrer e vocês me enterram junto com ele. Ou seja, era alguém rebelde a Deus. E Deus usou. Ele é soberano, ele usa quem ele quer. Quem ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Isso não é o problema. Se Deus usar ser homem de Deus ou ser profeta, então a mula de Balaão, eles tinham colocado roupa de sacerdote para levar ela para o templo. Porque Deus usou ela. Nós precisamos ser mais atentos como igreja, para não sermos levados por ventos de doutrina. Preste atenção. O foco de Deus é quem precisa do milagre. Será que isso está na Bíblia? Será que a Bíblia mostra para nós isso? Vamos ler Mateus capítulo 7, 9 e 11, e diz assim: o qual dentre vocês é um homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus responde à necessidade humana pelo amor. O amor é a base que move Deus. Muito importante entender isso. Uma outra coisa que é importante entender é a fé.
É interessante que Jesus nunca se dirigiu, não, eu curei você, vai, porque eu te curei. Vai, eu curei você. Vai, eu curei. Não, ele nunca falou isso. Ele falou, vai, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Quando eu oro para alguém e se manifesta um milagre, não é por causa de mim, é por causa dela. É a fé dela que moveu os céus. Não foi eu. Sou só um instrumento. E a gente, né? Aí eu orei por tal pessoa e a pessoa foi curada. Devemos estar atento com isso. Porque muitas vezes nós estamos roubando a glória de Deus. Então, quando alguém perguntar para você, mas por que que Deus usa a pessoa com mau caráter para curar alguém? Você já tem a resposta. Muito importante. Presta atenção. O poder não está na pessoa usada. O poder está em Deus. Gente, entendemos e compreendemos o poder, ele não é nosso. Nós só somos um recipiente, mais nada. Mais nada. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, vem de Deus e não de nós. Por isso, essa história de dar glória para homem, irmãos, sou pastor, pastor Mateus é pastor. Sim, Deus escolhe coisas loucas para confundir os sábios. Eu sou pastor. Pastor Mateus é pastor. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade. Vem dele, é dele. É ele que usa através de nós. Não é nosso, não pertence a nós. Eu costumo falar uma frase quando a pessoa ela vem me elogiar, ela vem, sabe, com aquele jeitinho, porque o diabo é assim. Elogio, tem que ter cuidado. Eu viro e falo assim, olha, se o Espírito Santo me deixar, acaba tudo isso. Te garanto que nem em pé eu fico, nem em pé, nem em pé. Eu evito que pessoas me elogiem, eu evito o máximo possível disso. Elogio mata mais do que crítica. Um dia eu passando perto de uma igreja, e Deus, por misericórdia, falou para mim, encosta o carro. Encostei o carro, desci. O senhor falou, tá vendo aquele homem lá em cima lá? Vai lá e fala isso para ele. Eu fui lá, entreguei para ele. Virei as costas. Eu não vou lá dar paz do Senhor, como é que você tá? Tá bom? Ó, meu nome é... Meu irmão, Deus testemunho que eu nunca fiz isso. Eu viro as costas, saí, ele veio correndo atrás de mim. Irmão, qual que é o seu nome? Eu virei para ele e falei para ele assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o carteiro vai levar uma carta na sua casa, você corre atrás dele para perguntar qual é o nome dele? Ou você está preocupado só com o nome de quem te enviou a carta? Ah, não, é só quem me enviou a carta. Eu falei, então glorifica a Deus. Eu sou só carteiro. Virei as costas, entrei no carro e fui embora. Ah, ah, ah. Que a glória seja só para ele. Que a glória seja dele. Entendeu? Nós, irmão Charles, mas você, irmão, você tem mais de 40 livros escritos. Que é isso, irmão? Olha, parabéns. Eu falo, não, filho.
Só a mão que é minha. E o cérebro que recebe, né? Comunica com o Espírito Santo. Mas nada. Se marcar bobeira, se eu não ler, eu nem lembro do que eu escrevi. É sério. É sério. Porque não é meu, não me pertence. Eu sou só um vaso de barro. Que tropeçou ali, de repente, não levanta nem nunca mais. Sou um igual flor de erva. Um dia existe, outro dia não existe mais. Deus usar não quer dizer que Deus aprova a vida dessa pessoa. Gente, você quer alguém na Bíblia. Você quer alguém na Bíblia, tá? Que era rebelde a Deus e Deus usava? Sansão. Mas por que Deus usou Sansão? Porque Deus era fiel à palavra dele. Deus era fiel à palavra dele. Isso é muito importante entender. É fundamental compreender e entender essa verdade. Entendeu? Deus usar não significa que está aprovado por Deus. De maneira nenhuma. Eu costumo falar assim, ó. Eu costumo falar assim. Você sabe o que prova que você é aprovado por Deus? É seu relacionamento com Ele. Porque os pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, o pecado é um problema. O pecado, sim, ele nos separa de Deus. É isto que diz para mim. Deus está conduzindo a minha vida, eu tenho relacionamento com Ele, eu tenho intimidade com Ele. Isso demonstra para mim que eu estou no caminho certo. Isso demonstra para mim que eu estou no caminho correto. Outro ponto importante: o amor é a base de tudo. E a gente não compreende isso. A gente não compreende que o amor, e agora eu vou trazer para uma palavra que eu acho muito bonito, que é a caridade. O que é caridade? É você fazer algo para alguém que essa pessoa não tem nada para te devolver, nada para poder te dar de volta. O amor é a base de tudo. E a Bíblia deixa muito claro, em 1 Coríntios capítulo 13, que os dons podem se manifestar, mas se não tiver amor, ágape, não tem valor nenhum. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retime. 1 Coríntios 13, 2. Se não tiver amor, nada serei. Então, dons e ministérios sem amor é performance. Não tem valor nenhum, 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 nenhum. O serviço vira ego. Irmãos, um instantinho.
Obrigado, amados irmãos, pela espera. É a Rose que chegou aí, e o pai dela está muito ruim no hospital. Já estão achando que ele vai falecer, né? O hospital já desistiu dele já. Então vamos, os irmãos, depois da aula, estejam orando por eles, em nome de Jesus, pela família, em nome de Jesus. Irmãos, sem amor, os dons do ministério não é nada. Sem amor, dom e ministério não serve para nada. Não tem valor diante do reino espiritual, diante do reino de Deus. Não tem. Ó, vou falar uma coisa para você. O amor, ele é a base do caráter de um homem e de uma mulher de Deus. O amor é a base do caráter. Isso, tá? O amor, ele é um sinal de santidade. O amor é sinal de santidade. Tudo que eu vou dizer para você, unção não te protege do ataque do diabo. Santidade, sim. Santidade te esconde em Cristo. Santidade te protege. Dons e ministérios, não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, que os demônios têm medo de quem busca santidade, eles têm. Eles tremem e temem diante de quem busca santidade. O que eles falam lá para os 3 irmãos lá? O que eles falam para os 3 irmãos? Paulo eu conheço. Jesus sei quem é. E vocês quem são? Estavam lá expulsando demônio. Provavelmente não era a primeira vez que eles faziam isso. Então, o amor é a marca. Todo dom, ministério que flui da minha vida tem que ser por amor. Tem que ser por amor. O amor é a base, o amor é aquilo que deve nos motivar. Por isso que a palavra usada dentro da Bíblia não é cargo, é encargo, que significa trabalho por amor. Não é cargo. Jeremias 17:10 diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta ou com sua motivação, de acordo com suas obras. Paulo fala também que Deus julgará as motivações dos nossos corações. É a motivação. Por que você está fazendo? Por que você está orando em línguas? Por que você está orando para alguém ser curado? Por que você está pregando? Qual é a motivação? É isso que vai ser julgado. E nós, como seres humanos, estamos preocupados com eloquência. Eu tenho que pregar bem. Eu tenho que orar bem. Mas qual é a motivação? Por que motivo você está fazendo isso? Aí o Senhor vai lá e examina o oculto lá dentro, profundo lá dentro, o íntimo lá dentro, que você nem percebe, nem sabe. Ele está vendo, ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê. Preste atenção, para nós terminar. A unção capacita. A santidade sustenta e valida. O amor é o que dá valor no reino espiritual, na eternidade, diante de Deus. Presta atenção. O que Deus faz através de mim não é prova de quem eu sou diante dele. Quem eu sou diante dele
é definido pelo meu caráter e santidade, pelo amor. Por isso que eu falo que leia a primeira carta de João, releia a primeira carta de João, leia novamente a primeira carta de João e leia de novo. E leia de novo. Então, dons e ministérios é um assunto muito sério. Seríssimo. A pergunta deve ser: minha motivação é amor? É o caráter de Cristo em mim que sustenta a unção? Eu estou fazendo isso para a glória de Deus ou estou buscando reconhecimento? Agora é a pergunta-chave. Se Deus para de me usar hoje, tira meus dons, tira meu ministério, eu continuo fiel a Ele? Eu continuo buscando a Ele de todo o coração? Temos que parar para pensar nesta realidade. Vamos parar para pensar nisso. Deus usa vasos imperfeitos? Sim, mas sempre nos chamando para a santidade. O milagre não depende do instrumento, depende de Deus. Ser usado por Deus não é igual ser aprovado por Deus. E o amor é fundamento da vida cristã. Fundamento do ministério, fundamento de tudo, o amor. Então, não adianta, para mim, esse negócio de falar em línguas, dizer para mim que é evangelista, que é não sei o quê, que é não sei quanto, dizer para mim que, já curei tanto, para mim significa nada. Nada. Não significa nada para mim. Eu quero conviver com a pessoa. Eu quero saber quem é a pessoa. Eu quero viver com ela. Quero ver quem ela é. Quero no dia a dia que ela demonstra quem ela é. Título qualquer um tem. Título, sabe, irmã Sandra, eu posso pegar, montar uma carteirinha aqui e dizer para a irmã que a irmã é pastora e dar na mão da irmã. Papel aceita qualquer coisa. Papel aceita qualquer coisa. Para finalizar, e depois as irmãs podem fazer perguntas, eu já contei essa história e vou contar de novo. Um dia um pastor pediu para mim uma carta de recomendação. Eu falei para ele que o ministério da onde eu venho não tem esse hábito. Aí ele falou para mim assim: então você não poderia dar o telefone do seu pastor para mim poder ligar e conversar com ele? Falei para ele assim: ó, primeira coisa, deixa eu te explicar uma coisa. Para mim dar o telefone do pastor Júlio para você, eu tenho que pedir autorização para ele. Porque ele é um senhor de idade, muito sistemático. Muito mesmo. Tá? Então, eu não posso te dar o telefone dele sem a autoridade dele. Segunda coisa importante, eu já sei o que ele vai te dizer. Então, bobeira você ligar para ele. Aí vou para mim assim, ele vai falar o que para mim? Vai falar para você o seguinte: anda com o Charles e descobre quem ele é. Porque a Bíblia diz, está escrito: observe o caminho da criança e você descobre quem ela é. É assim que funciona. Então, temos que aprender isso. Dons e ministério é assunto sério, seríssimo, e que o Espírito Santo nos conduza a tratar esse tema com seriedade, muita seriedade, muita, porque o diabo está enganando muita gente, muita gente, muita gente.
Um dia, se o Senhor permitir, que tem que permitir a Ele, e nos der graça, quem sabe o dia nós falamos de guerra espiritual. Quem sabe o dia a gente entra nesse tema. E vocês vão ver como a coisa é séria. Como tem muita gente sendo enganado aí. Igrejas que põem coleira na pessoa, a pessoa anda no chão que nem cachorro. Que anda de quatro rugindo como leão. Pessoas subindo na parede. Onde isso glorifica a Deus? Subindo em coluna, glorifica a Deus aonde isso? Aonde? E o mais triste de tudo é que a própria palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, que não há nada novo debaixo do céu. E tudo que acontece já aconteceu antes. Ou seja, se não aconteceu antes, não é de Deus. Não é assim que funciona. A revelação nova, não tem revelação nova. Não existe. Já foi falado, já foi falado, já foi escrito, já foi escrito e já foi escrito. O Senhor nos dê graça a falar desse tema tão sério. E nos vemos de novo na nossa próxima aula, na sexta-feira, em nome de Jesus. Vou parar a gravação. Que Deus abençoe a vocês do YouTube, que nos acompanharam até aqui. Te espero na próxima aula. A paz do Senhor. E quem quiser continuar aqui para poder fazer pergunta, pode fazer, tenha liberdade.